Santos Cruz em mais uma videoaula do seu canal do Mercado Imobiliário. Empreende Imóveis, o verdadeiro canal do mercado imobiliário brasileiro. E mais uma videoaula que eu preparei especialmente para vocês. Agora vamos falar mais uma vez de perícias e avaliações imobiliárias judiciais e extrajudiciais. E hoje para falarmos de uma situação que eu vejo que está acontecendo, aí o pessoal reclama em grupos aí de peritos a nível Brasil, e eu estou aqui sempre antenado nos assuntos do dia a dia do mercado imobiliário, notícias, o que vem sendo debatido, tudo que acontece eu estou ligado, estou antenado. Estou sempre ligeiro à atenção às coisas. Aquela coisa, não fique assim, né? Com a venda dos olhos, passam 50 jornais todo dia, e a gente sempre cuida das dores e necessidades da população e sociedade com relação ao assunto imóveis. Então, se é para falar de mercado imobiliário, estamos nós aqui em mais uma videoaula para falarmos de um assunto bem polêmico e depois vocês vão entender o porquê. É uma questão até que envolve a questão do judiciário, que é uma questão debatida hoje muito por muita gente. Então, os militantes aí da área de avaliações e perícias e corretores do mercado imobiliário, então vamos lá. Aqui eu estou falando de especialidade imobiliária, lembrando que tem outras perícias em outras áreas também. Vamos lá. Esse aqui também engloba isso também, mas eu falo imóvel porque imóvel envolve muito dinheiro, valores adultosos, não sei quantos mil ou milhões, então isso chama mais atenção aqui. Vamos lá. Assistência judicial gratuita na questão de perícias e avaliações imobiliárias, a famosa AJG. O que eu estou querendo falar aqui? Uma coisa que vem, quando o perito quando você move a máquina pública, no caso o judiciário, que tem uma conta lá financeira de receita e despesa, etc e tal, os emolumentos que ele recebe de vários processos, quando você solicita a questão de assistência, no caso gratuita, a primeira coisa que vem à cabeça é de uma pessoa hipossuficiente financeiramente, né? Uma pessoa que não tem recursos e tal, quase sempre é isso, ou um processo que não vai valer a pena você entrar com partes, aquela coisa toda. Mas enfim, você está movendo toda uma engrenagem judiciária, que tem o seu tempo, seu custo para isso, operacional que eu estou falando. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas o Cleverson, nós somos cidadãos, pagamos nossos impostos, beleza. E eles são servidores públicos, estão para nos serviços. Só que eu acho assim, isso é um vídeo de uma questão em caráter de reflexão, que eu venho notando algumas questões, assim como eu já falei outrora no outro vídeo sobre dano moral, que uma época virou dano moral, tudo era dano moral. Não podia dar um beliscão na pessoa dando moral. Qualquer vírgulazinha era dano moral. E isso vem acontecendo aqui também. Só para vocês terem uma ideia, um juízo de valor, que pouco se fala nesses canais aí, um perito judicial ele ganha como média, por tabela de honorários do judiciário, uma média aí de 400 e pouco, não chega a 500 reais. Eu estou falando de questão de movê-lo lá num poder público para ele ficar disponível para a pessoa lá e para a máquina pública. Beleza, o Poder Judiciário repassa aqui em torno de 500 reais para ele. Tem lugares até que eu ouço falar peritos de outros estados que é até bem menos, 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, aí é aquela coisa, o Brasil são 27 países dentro de um, então é muito continental. Isso pode ter variável de uma cidade para outra. Então, o que vem de um estado para outro. Então, isso vem me chamando a atenção, a quantidade de processos parados. Depois, número 1, vocês vão entender o porquê que eu estou esmiuçando esse assunto aqui. 2, peritos sem estímulo e vontade em relação ao trabalho-custo, aquela história, finge que me paga, eu finge que trabalho. Ou seja, nesse caso aqui, a pessoa nem aceita, na maioria das vezes, os encargos. Ela tem toda aquela questão, pede escusas, né? 3, pessoas eu grifei aqui, sem recurso, hipossuficiente. Quais são os critérios analisados para conceder esse benefício, esse recurso? A idade, pessoa já idosa. Então, estou falando do critério, né? Depois vocês vão entender um exemplo que eu vou dar aqui. Então, falta de recursos, até que ponto? Reais, né? Cifra,
dinheiro, grana, money, cash, até que ponto? Então, aí ficam algumas questões aqui, né? Para reflexão. Fingem que me pagam, eu finjo que trabalho, cada um cabeça uma sentença. É o sentido aqui que eu estou falando, obviamente figurado, figura de linguagem, a questão da autossabotagem do povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma questão que se autossabota, né? Todo mundo meio que, quase todo mundo meio que se sabota. Por isso que a gente vive numa corrupção aí muito complicada. Mas enfim, só para vocês fazerem uma analogia. Só para vocês terem uma ideia, e eu vejo muita gente reclamando disso. Eu vi, por exemplo, um processo, para vocês terem uma ideia, o juiz de valor, onde que eu quero chegar com essa história aqui, acho que o juiz serve de reflexão para o Poder Judiciário em relação à concessão e as novas regras para essa questão aqui, que envolve os peritos, os avaliadores imobiliários, aquela coisa toda. Um processo que está parado há 12 anos, eu fui consultado há mais ou menos aproximadamente uns 3 meses atrás, aproximadamente, sobre um processo que está parado no Rio de Janeiro, no Zona Sul do Rio de Janeiro, onde as pessoas, via de regra, moram em imóveis mais abastados. Não estou falando aqui que a família herdou dinheiro, está na falência, enfim, tudo isso a gente tem questões a serem subjetivas a serem consideradas. Mas uma ação coletiva, se eu não me engano, de um prédio, eram mais ou menos, segundo o advogado na época me relatou, 14 pessoas num prédio que estava reivindicando um problema com a obra num terreno na frente do prédio. Tá. Detalhe, esse prédio onde as pessoas moram, normalmente um apartamento ali custa, sei lá, 700 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200. Não é menos que 600 mil, 500, 600, 700 mil, não é menos que isso. Não estou falando de gente pobre, hipossuficiente. Tá, beleza. O valor da causa, que eu sempre falei nos honorários para observar o valor da causa, senhores corretores, avaliadores, assistentes técnicos, peritos judiciais, corretores de imóveis. Vamos lá. Valor da causa da brincadeira, nesse exemplo. Isso é um caso concreto, tá? Não é fictício, não. 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Prédios na Zona Sul, os moradores pleiteando. Eles entraram, ação coletiva, 14 moradores, não é um só, do prédio lá. 14 moradores. Aí, resumo da ópera. Moveram a máquina, aí entraram com a JG. Olha só, vamos captando aí onde que eu quero chegar. O processo está parado há 12 anos. O juiz arbitrou lá o valor dos honorários do perito em R$2.000, claro, que é uma situação absurda de valores. 3 peritos, até onde eu sei, peritos judiciais, pediram escusas do processo. Um inventor que tinha mais de 100 processos, o outro não sei o quê, o outro, sempre aquelas histórias que eu estou falando aqui. Aí você veja, existe uma questão razoável aí. Não era mais fácil ter entrado com um assistente técnico nesse processo, 14 pessoas, cada um pagava um tantinho e não entrava, produzia uma prova, não precisava nem acionar um perito. Talvez, em último caso, se o juiz não tivesse a certeza do parecer técnico lá do perito, do assistente técnico do processo, convicção. Então, quer dizer, o que eu estou querendo falar é o seguinte, às vezes, porque se eles não entrassem com a JG, um perito ia mandar os honorários, o advogado ia ter que analisar aquela coisa toda, enfim, da parte e aquela negociação de valores. Mas, eu acho que tem uma coisa que é razoável, prudente e bom senso. Eu estou dando um exemplo aqui, esse processo que eu peguei para analisar, tem 12 anos. E assim está o Poder Judiciário com inúmeros, centenas e milhares de processos parados por causa disso. Então, eu acho, assim, eu estou falando valores aqui, para os senhores terem uma ideia. Fica mais uma videoaula aí para falar de uma questão que eu acho que tem que haver uma reflexão das autoridades competentes, do legislativo, a pessoa que elabora as leis, aí, né, os políticos, para essa questão aqui, porque eu acho que alguma coisa tem que ser mudada em relação a isso. Mas enfim, isso é uma questão de reflexão, isso é uma opinião, é um vídeo apenas para explanar algumas questões que eu acho que não são razoáveis. Você move uma máquina pública, tem casos que a pessoa realmente é hipossuficiente aqui, eu não estou aqui também, tem pessoas que não têm recursos, isso é fato, mas tem muita gente usando a máquina pública aí, acionando a máquina pública, todo o poder estatal, público, e tem condição financeira, e não precisa disso aqui. Não precisa. Então, vai aí o recado, a mensagem, acho que todo mundo entendeu o que tinha que entender.
Eu citei um caso aqui concreto, mas tem milhares aí que eu poderia citar, milhares, então vejo reclamação disso todo dia em grupos aí de redes sociais, que eu conheço o pessoal lá. Então, eu acho que está na hora é aquela coisa, o poder ele se molda de acordo com os usos e costumes da sociedade, de acordo com, né, as leis são assim, as leis são, né, mutáveis em relação a isso. Então acho que essa questão aqui tem que ser revista. Uma das, mas eu estou falando aqui propriamente disso, porque ainda mais que envolve valores altos. Tem casos e casos. Agora, tem gente aí brincando com isso aqui no Poder Judiciário. Então, eu acho que eu não sei qual o critério aí, mas enfim, fica a reflexão. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, sem mais, para o momento. Compartilhe, divulgue, dê seu like, deixe suas críticas, elogios, comentários e sugestões nos comentários. Aperte o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos. Enfim, para quem quiser consultoria, parcerias técnicas especializadas, os contatos são no rodapé. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até logo. Tchau.